completa. Bom, vamos falar agora sobre política? Os bastidores da política está no ar aqui no Povo na TV. A gente começa dando boa tarde ao Luiz Armando. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Jair. Tudo certinho? Tudo certo. A gente começa falando sobre os deputados estaduais que aprovaram a LOA, na última terça-feira, ontem, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. 136 emendas apresentadas pelos parlamentares. Prioridades estão obras na infraestrutura, na saúde, educação. Como é que você avalia aí essa... A gente falou ontem aqui, né? Essa aprovação, né? Exato. Jairo, é um dado positivo que os deputados tenham finalmente aprovado a LDO antes do encaminhamento da LOA, né? Porque já teve exercício aí, já teve ano aí que os deputados, o governo encaminhava a LOA e os deputados ainda não tinham aprovado a LDO. Então, esse ano eles cumpriram o prazo determinado pela legislação e aprovaram ontem no plenário, né, a LDO. Então, agora o governo do estado tem até o próximo dia 15 de novembro para encaminhar a lei orçamentária, né? E os deputados aí já incluíram emendas na LDO quando deveriam incluir na LOA, né? Para emendar a LDO. A LDO é apenas diretriz, né? Aí dentro da LOA é que você pratica as emendas, as obras para onde você quer mandar, aquela coisa toda, que o deputado tem as suas emendas individuais, impositivas, mas também tem direito a apontar alguma emenda e o governo cumpre ou não essas emendas parlamentares, essas que não são impositivas. De qualquer forma, é um ponto positivo ter aprovado isso ontem. O ponto negativo é que eles deixaram de fora aquele regramento que o deputado Jair Farias tinha proposto no PL, o regramento das emendas parlamentares, para dar transparência às emendas individuais impositivas, né? Aquelas emendas que os deputados gastam em shows aí para o interior do estado. Havia um PL tramitando ali no Legislativo que tentava incluir na LDO esse regramento, assim como o Supremo Tribunal Federal está tentando fazer lá com as emendas parlamentares do Congresso Nacional. Só que os deputados estaduais do Tocantins colocaram isso de lado, regramento coisa nenhuma, vamos continuar do mesmo jeito, ou seja, continuam as emendas parlamentares do Estado sem transparência. Tanto que se você for lá na Secretaria da Fazenda, ou até mesmo lá nas prestações de contas do governo, no Tribunal de Contas do Estado, não há em lugar algum a prestação de contas desses recursos. Aliás, Jair, tem uma instituição aí que é responsável por quase 80% da execução dessas emendas parlamentares, ou seja, eles usam um instituto aí que quase 80% das emendas passa necessariamente, eles usam o instituto para aplicar essas emendas parlamentares. Isso é um escândalo que o TCE está deixando passar, que o Ministério Público está deixando passar, com essa ideia aí de que os deputados têm autonomia. Não tem. O recurso é público, tem que ter transparência, tanto que o Supremo Tribunal Federal está apertando o cerco ali nos deputados federais e senadores sobre essa questão de mandar emenda sem prestar contas ao Tesouro Público. Muito suspeito. Muito suspeito. O PL é do deputado Jair Farias, e os deputados simplesmente ignoraram, tiraram, porque eles tinham que colocar isso na lei de diretrizes para isso e para a lei orçamentária. Sim. Mas eles simplesmente ignoraram, então vai continuar da mesma forma que está, ou seja, tem um fundo de emendas lá na Fazenda que o governo não pode mexer, e o governo tem que, obrigatoriamente, até o dia 10, mandar o dinheiro para esse fundo, tendo recurso ou não tendo recurso, tendo receita ou não tendo receita, o governo é obrigado a retirar de outro lugar para jogar nesse fundo de emenda, que os deputados fazem o que quiser com esse fundo de emendas, ou seja, é um recurso que é aplicado fundo a fundo e que não há prestação de contas ali na Secretaria da Fazenda. É verdade. Então a gente tem que, mesmo aqui, provocar, né? A gente tem falado sobre essa questão da fiscalização, TCE precisa ser mais intenso, né, numa questão tão importante como essa. Essa questão de autonomia para deputados, gerindo recursos públicos. Como em tese, né, Jair? disse. Em tese, o deputado não teria nem que administrar recursos, né? O executivo tem que executar recursos, né? Mas eles conseguiram colocar isso na Constituição da República e isso vai para todos os estados. Agora, isso aí, Jair, nessa área aí, são 280 milhões ano, que é o valor total de emendas individuais impositivas
que os deputados têm direito nesse ano de 2000 como está na lei de diretrizes orçamentárias, no ano de 2026. Vai ser cerca de 280 milhões. Muito bem, vamos falar um pouquinho também agora sobre o governo em exercício, em meio a essa instabilidade política. A gente viu agora, né, saiu hoje pela manhã, né, que veio à tona hoje pela manhã a questão das exonerações, mas antes o governador em exercício, Laurez Moreira, se reuniu com a bancada federal do Tocantins. Esse encontro teve um tom político e serviu para alinhar prioridades do Estado, né, com as ações em Brasília, além também de reforçar o pedido de apoio da bancada para destravar investimentos e garantir recursos em áreas estratégicas. Como a gente falou ontem, a gente falou assim, olha, ele está indo para Brasília, vamos ver o que vai ser o resultado dessas reuniões por lá. E aí? Pois é, como esperado, já é muito lero. Isso é lero, né? Só para você ter ideia, o governo disse que foi lá pedir apoio, emendas parlamentares, né? Ele está querendo aí 300 milhões de reais que os deputados e senadores repassem aí para o governo do Estado. Só para você ter uma ideia, do ano passado até agora, agosto desse ano, os deputados federais e senadores mandaram para os municípios de emendas, de bancada e emendas individuais, 1 bilhão e 40 milhões. 1 bilhão e 40 milhões, né? De 2024 a 2025. Eles mandaram para o governo do Estado 126 milhões, ou seja, só 10% do valor que eles mandaram para os prefeitos. Ou seja, os deputados e senadores não estão nem aí para o executivo. E olha que Wanderlei Barbosa, o governador afastado, era aliado de todos eles aí, né? O Wanderlei Barbosa foi eleito com essa turma. E essa turma mandou para o governo apenas 10% do valor que eles encaminharam a prefeitos. Agora, vejam bem, no próximo ano, esses deputados federais e senadores vão aos municípios pedir voto para se reeleger. Agora, adivinhe para quem que eles vão mandar o dinheiro. Eles vão mandar o dinheiro das emendas do próximo ano para Laurez, que era até certos dias considerado adversário, ou mandarão para os seus prefeitos, para os seus vaqueiros de votos no município. Então, esse encontro é um encontro muito de lero, ou seja, faz aquela política ali e o governo não vai ganhar nada com isso aí. Os deputados, no próximo ano, vão às ruas, inclusive, alguns aí estão na chapa adversária de Laurez, como o deputado Carlos Gaguinho, o senador Eduardo Gomes, a senadora Dorinha Seabra, vão disputar o governo no próximo ano contra o Laurez Moreira. Imagina se eles vão mandar recursos para o Laurez fazer campanha política. Então, assim, é um lero. Mas fica esse mise-en-scène aí, né? Essa cena aí, essa fotografia aí, para que a população ache que há alguma sintonia entre o governo e essa bancada federal, que é adversária de Laurez Moreira. Muito explícito isso aí. Você acha que não há essa sensibilidade, não? Mesmo sendo adversário, mas não há essa sensibilidade com a situação atual do Tocantins? Você acha que não tem isso? Rogério, vamos falar de geometria política, né? Geometria política. Se você vai disputar, a Dorinha, ela quer o êxito ou a derrota de Laurez? Não é? Ela quer ser governadora ou ela quer eleger Laurez governador? É verdade. Então, assim, é questão de geometria política, ou seja, você fala assim, mas eles têm que pensar na população. Mas eles primeiro pensam no projeto político deles, não é? Então, isso, evidentemente, vai acontecer. Essa bancada que está aí, inclusive uma bancada que vai ter mais um ano só de mandato, eles vão, no ano que vem, tentar se reeleger. Eles vão, evidentemente, cuidar dos seus colégios eleitorais, dos seus currais. Vão mandar dinheiro para o seu prefeito lá, que faz o esquema com o dinheiro lá e ajuda na campanha eleitoral. E vai dizer que o deputado é que levou o dinheiro para ele, evidentemente. E não é nada de novo, como eu disse, está lá no Tribunal de Contas da União. Em um ano, os deputados federais e senadores mandaram 1 bi para os prefeitos, né? E para o governo mandaram só 126 milhões. Isso está lá, isso é número público. Muito bem. Então tá bom, então. É isso. Agora, sobre as exonerações, você teve acesso aí também. Não sei se já postou alguma coisa no seu blog. Queria que você comentasse a respeito, né? A gente viu, inclusive, recebi muitas mensagens de mães lá da região sul, preocupados, que o professor, né, que trabalhava com autismo foi mandado embora. Enfim, esse corte aí, realmente, para tentar amenizar, né, esses gastos aí com servidores. Ô Jairo, há duas versões aí, né? Uns dizem que 1.000 servidores da educação foram demitidos por motivos políticos, né?
seriam apoiadores dos deputados que apoiam, ainda apoiam Wanderley Barbosa, né? O governo negou essa informação, diz que as demissões que ocorreram foram necessárias em função de adequação de receita e despesa. Essa é a versão do governo. Agora, eu tive acesso hoje do governo, que o governo realmente, ainda essa semana, no máximo na próxima semana, vai publicar uma série de demissões de comissionados aí sim, comissionados nomeados pelo grupo de deputados que está contra o afastamento, contra a tramitação do pedido de impeachment de Wanderley e a favor do retorno de Wanderley Barbosa. Então, realmente, são cargos comissionados, cargos ad nutum, né, ou seja, cargos que quem nomeia pode demitir a qualquer momento, né? São aqueles cargos discricionários cuja competência discricionária de nomear e demitir é do governo. Então, isso é legal, tem a competência. E ademais, Jairo, quando essas pessoas, esses comissionados, funções de confiança, são nomeados, indicados, eles sabem que foram indicados por um deputado X, um deputado Y. E eles têm a exata noção da vinculação política do seu cargo comissionado com o deputado que indicou. Esse vínculo é muito claro. Apesar do desemprego no Estado, esse vínculo é muito claro. E nada mais natural que o governador, já que o deputado não apoia os projetos do governo, não apoia o governo, nada mais natural que o governo, então vou trazer para o meu lado quem me apoia. Então aí sobra para aquele comissionado, aquele cargo de função de confiança, que foi nomeado pelo deputado. Mas é natural, é normal essa questão. Apesar de a priori, a gente imaginar retaliação, aquela coisa toda, mas o governo tem, como a Constituição o permite, tem a competência de escolher com quem ele trabalha. Aliás, o governador Wanderley Barbosa fez isso do mesmo jeito quando ele assumiu o lugar de Mauro Carles, no governo em exercício. Ele fez como ele diz, um limpa, né? Ele trouxe para o lado dele, que é natural, a gente até comentou na época, é natural que ele queira administrar com quem ele confie, como é que o governador vai administrar com um deputado, com apoio político de um deputado, com um deputado ajudando aquela união ali, se o deputado é contra ele. Não tem sentido nisso, né? Então, política é assim mesmo. Política é como torcida de futebol. Política tem um lado, né? Tanto que a política ela subsiste em função de partidos. O que é partido? Partido político é alguém que toma partido de algo. Então, os aliados do governo têm que tomar partido do governo. Aqueles que não tomam partido do governo, não, são aliados do governo. Então tá bom. É isso, a gente continua acompanhando. Essas exonerações que você está falando aí, dessas pessoas ligadas aos deputados, devem acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Já tem um diário oficial aí, grandão aí, que deve sair logo, logo. É essa informação que eu obtive hoje no Palácio Araguaia. Inclusive, vai atingir também os comissionados indicados por deputados federais e senadores. É isso aí, então vamos esperar. Luiz, muito obrigado mais uma vez